Eu fui expulso da igreja. Ai, meu Deus. Porque eu fiz uma versão que tinha palavrão. Ah, tá legal. Tinha uma música evangélica. Mas com palavras. mas a Mas tinha intenção, uma mensagem, a mensagem era pró-Jesus, entendeu? Ah, sim, então tá ok. Eu tava vendo uma entrevista da Pablo e ela fala em determinado momento sobre reagir a essa onda, enfim, às vezes de ódio e tal, com amor e com afeto, né? Mas é um processo até chegar nisso, né? Até essa reação. Queria que vocês falassem um pouco disso, assim. Mano, eu acho que tem um momento, é de fato um processo, entende? Porque é o seguinte também, ninguém tem sangue de barata, sacou? As pessoas que estão andando na rua, tipo assim, um moleque que tá subindo a Rua Augusta, de mão dada com o namorado dele, e um idiota chega e bate nas costas dele com uma lâmpada fluorescente, tá ligado? Esse mano não vai virar e cantar uma canção, sacou? Ele tem todo o direito, enquanto ser humano, de reagir de uma forma tão agressiva quanto a que ele recebeu. Por mais que a gente aqui, nesse momento, sereno, conversando, dando risada, sabe? A gente entende que, ok, vamos criar uma atmosfera de paz e de compreensão. É por isso que a gente trabalha. Mas eu também entendo o quão é difícil você estar na rua e você ser agredido violentamente. Às vezes de uma forma tão bizarra que você até demora a se dar conta que aquilo aconteceu porque você é você, sabe? Então você tá numa abordagem policial e o policial te joga no chão e você não consegue fazer esse cálculo de tipo, isso é por causa da cor da minha pele, é por causa da roupa que eu tô usando, é por causa da maquiagem que eu tô, é por causa do lugar de onde eu tô vindo, sabe? Então hoje eu acho que a gente é um grupo de pessoas muito abençoados. E acho que essa é a palavra, porque em geral as pessoas resumem isso a famoso e não tem a ver com fama. Eu acho que nós somos pessoas muito abençoadas por poder estar num momento de estabilidade, de trabalho e de cabeça boa para poder chegar num lugar como esse e sugerir para as pessoas que elas reflitam mais, pensem mais, conversem mais, se conectem mais, entende? Acho que esse é o grande... Acho que a nossa grande contribuição é essa, sabe, mano? Porque da onde eu falo hoje, eu falo num lugar extremamente confortável se você pensar na experiência de outras pessoas muito parecidas comigo. E eu preciso fazer essa divisão, essa vírgula, e montar e colocar minha outra perspectiva aqui justamente porque eu sei que essas pessoas sofrem agressões muito pesadas até hoje, agora. A gente está num ambiente, aqui na Casa 1, esse lugar físico, ele existe para cuidar de pessoas que sofrem esse tipo de agressão, a ponto de ser expulso do seio da família, de onde eles nasceram, sabe? Então, acho que quando a gente fala sobre isso, a gente gostaria de trabalhar para que lugares como esse fossem desnecessários, sabe? Para que não houvesse a necessidade de existir uma Casa 1, é isso, nosso sonho é esse. Nosso trabalho é esse, de, mano, querer conectar o mundo de maneira que o amor consiga construir uma família gigantesca. E o amor consegue fazer isso, sabe? Mas tá todo mundo amedrontado lá fora com medo do diferente. Ninguém se conecta, ninguém se aproxima. Ninguém vai até o outro pra ver, através da convivência, entender que eu e você é a mesma coisa. Entendeu? É isso aí que eu penso. A pessoa que agride, ela um dia foi agredida. E antes eu tinha uma cabeça e pensava assim, caramba, por que a pessoa é tão má e tal? E sempre se colocando no lugar de quem sofre, porque eu sempre sofri. Mas nunca pensar também o outro lado, né? De quem agrediu. E quando você vai ver as histórias, sempre tem a mesma coisa. Essa pessoa foi agredida, essa pessoa foi violentada e existe a falta de uma única coisa, amor. Então é falta de amor para quem está agredindo, é falta de amor ali no momento que a pessoa sente quando é agredida.
E tudo isso é muito bizarro, né? A gente parar pra pensar assim, não se justifica a pessoa ser agredida por outra, isso não existe. Mas todas elas estão envolvidas em uma história, e essa história sempre tem a violência de fundo. Acho que o que a gente quis exatamente fazer era levar o amor pra todos eles. Pra essa pessoa que foi violentada, que violenta outras pessoas, e pra pessoa que também é agredida, né? Ambos precisam de amor. E o amor cura, total, transforma. E se a gente fizer isso chegar a mais pessoas, com certeza a gente consegue diminuir a parcela ou até mesmo acabar. Seria incrível se a gente fosse a salvação deles. Ah, meu filho. Eu queria saber de você, Lucida, mas enfim, de como conectar essas lutas, né? Qual a importância disso nesse momento? Eu tava conversando com um camarada do Rio de Janeiro e ele falou da frase do Belchior, como se o Belchior tivesse escrito isso numa perspectiva muito mais singular, assim, muito mais próxima da experiência dele, de um cara branco dos anos 70. Faltando uns 2 dias pra gente lançar o vídeo, eu resolvi escutar o Alucinação inteiro de novo. E eu discordo completamente do meu camarada. Eu acho que o discurso do Belchior, lá nos anos 70, já era extremamente amplo. Quando você escuta o Alucinação, ele fala um preto, um pobre, um estudante, uma mulher. Ele começa a desenhar uma série de lutas que, por vários motivos, nos anos 70 a gente entendeu elas como bloquinhos separados, entendeu? Mas o que une todos nós? A vontade de viver, mano, a vontade de ser livre, sacou? A vontade de, tipo, ser percebido como um ser humano completo pela sociedade e ser abraçado para que ela de fato seja múltipla, para que diversidade não seja um discurso, entendeu? Tanto que às vezes as hashtags se popularizam, mas o ato de realmente incluir as pessoas não, sabe? E para mim foi interessante ouvir o Belchior ali, porque ele fala de tudo isso, ele já falava de tudo isso, então eu me sinto honrado de, nesse momento, por exemplo, quando eu vi a Majura a primeira vez, que eu fiquei doido ali, que a gente desceu do carro, ela tava tocando, eu já tava ouvindo a voz dela lá da esquina. Ela falei, mano, nós nem precisávamos entrar, pagar esse ingresso aí. E a Pablo, que, mano, desde quando ela apareceu, eu até mandei uma mensagem pra você, não mandei uma mensagem? Sim, depois, várias mensagens. Mandei depois de 8 meses, mandei a segunda, tipo... Falando tipo, que eu pensei, mano, vai ser a Pablo. Tu me mandou uma mensagem, aí eu falei, vamos. Aí depois eu tava lá fora e a gente conversou ainda de novo. Foi isso, porque, mano, já era isso. E nesse meio tempo, entre uma mensagem e outra que eu demorava pra responder, eu conheci a Majur, sabe? E na hora que eu conheci a Majur, eu vi que ela tinha uma verdade tão encantadora quanto a nossa, uma arte tão convidativa e tão com potencial de fazer as pessoas se abraçar com a atmosfera que a música pede, entendeu? Então tudo isso já estava ali. Eu não acho que a gente está juntando as bandeiras. O que eu acho que a gente está fazendo, mano, é tirar essa coisa nublada que faz com que as pessoas entendam a gente como lutas separadas, entendeu? Não tem como você lutar por liberdade pela metade. A partir do momento que você mergulha numa reflexão sobre gênero, numa reflexão sobre classe, numa reflexão sobre raça, tá ligado? Tipo, tem 2 maneiras de você conduzir isso. Uma é hipócrita, que pensa só em você, é egoísta. A outra é, se a gente quer isso pra nós, a gente quer isso pra todo mundo. E todo mundo precisa ser todo mundo. Não todo mundo parecido comigo, saca? Foi isso que eu pensei. São lutas que a gente não pode ver como lutas separadas. Eu tenho empatia com os meus amores aqui. Eu sei que, tipo, todo mundo tá indo no mesmo barco, que é lutando por essa mensagem de respeito. A gente não quer mais nada do que isso, sabe? Então não tem muito o que falar. A gente tá mais do que conectada, a gente tá misturada. Diversidade não tem refém, né, amor? São 3 histórias que se encontraram com uma única missão, que é justamente a mesma. Mas acho que o mais importante de todo esse processo é que os núcleos, por mais que sejam vistos como separados, foram separados por
questões de direito. As pessoas precisavam ter direitos, né? A gente precisava ter direitos enquanto LGBT, enquanto uma pessoa negra precisa ter direitos para existir. Mas quando a gente se junta, a gente percebe que as histórias, elas são muito iguais. E que essas questões de estar separados em núcleos separados não tem nada a ver. Por exemplo, se a gente se junta, a gente pode ser muito mais forte. E a gente conseguiu fazer isso, né? A gente se juntou e super forte. É como você falou, não é uma junção de núcleos separados, mas a gente percebeu o quanto é importante a gente sentir que o outro é humano. Nós somos seres humanos, independentes. E que a gente pode fazer história, né? Através da nossa música. Então, é isso. Como vocês se deram conta que vocês poderiam ser protagonistas de uma outra narrativa, assim, nessa sociedade? Ou seja, de assumir o papel e mudar a narrativa que tá em volta. Cara, eu acho que eu me conectei com essa parada primeiro através dos desenhos, sabia? Não tinha nada a ver com música. O lance de contar história, ele veio pra minha vida porque eu sonhava em ser desenhista de história em quadrinhos. Não tinha nada a ver com rap. Eu morria de medo de subir no palco, sabia dessa parada? Não. Meu sonho era desenhar o Homem-Aranha, morar em Nova York. Meu Deus, até hoje eu tô tentando, inclusive. E ali foi a primeira vez que eu vi alguém contar uma história e aquilo conversar comigo de alguma maneira, mas tudo era muito ficcional. Aí eu fui mergulhando cada vez mais nos quadrinhos, fui conhecendo isso e o hip hop foi se aproximando. No hip hop eu entendi essa parada da contação de história, que era uma outra forma de contar história, sabe? E aí as batalhas de MC foi me levando pra uma parada de, através dos duelos, fui vendo que eu tinha uma aptidão de fazer aquilo de improviso mesmo. E eu acho que o hip hop no Brasil, ele tem uma parada muito especial, que é muito diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. O que os Estados Unidos fazem é muito bacana, ter uma repercussão mercadológica incrível, tá ligado? E tipo, essa faceta mais da música enquanto cultura e o lado social, eles não são a coisa que mais se sobressai, sabe? E às vezes isso também é muito interessante. Mas o hip hop no Brasil, em especial, principalmente as gerações que vieram antes de mim, eles sempre vieram lutando e defendendo muita coisa, sabe? E dando voz pra quem não tinha voz, era isso, né? O Public Enemy falava isso. O Public Enemy falava que eles eram a CNN do gueto, sacou? E eu acho que foi esse bastão que a gente pegou pra levar pra frente. Então, a partir do contato com esses caras, eu me vi como uma pessoa capaz de contar algumas histórias, dividir algumas histórias também pra contribuir com toda essa massa ali que eu já tava dentro, sacou? Eu sempre tive o apoio da minha família, sempre cantei, sempre quis estar no palco, diferente do MTV, tinha vergonha aí. Eu tava desesperado, eu tremia, menina. Eu sempre quis estar no palco. Suava aqui, no meio da mão de pingar. Ah, não. Eu sempre quis e eu me realizo muito no palco, sabe? Quando eu me dei conta de que outras LGBTQs não tinham o apoio das famílias e eu tinha o apoio da minha e me impulsionava pra cima. Então, se a minha família me apoia, foda-se se as outras pessoas vão me falar, não, eu tenho sim da minha família, sabe? Então, isso me fez ir além. Eu acho que isso foi o meu estalo, por isso que eu agradeço todos os dias a Dona Verônica, minha mamãe maravilhosa, e as minhas irmãs e a todos os meus amigos que me ajudaram, sabe? Me deram esse fogo, esse vai, gata. E acho que é isso que tá faltando para outras pessoas, pessoas que impulsionem os sonhos delas, que falem, cara, você consegue, vamos lá. E é isso. E acho que essa música tá aí para dar esse estalo na cabeça de outras pessoas. Assim como minha mãe me deu o meu, assim como a Emicida teve o dele, assim como a Maju teve o dela, vamos dar estalos para as pessoas ouvirem. Eu nasci no meio de uma história, a história da minha mãe, que ela sempre já contava pra mim desde criança. Então eu já nasci muito dentro de uma perspectiva de vida que ela esperava, né? De que eu pudesse vencer mais do que ela. E ela lutou muito, a minha mãe já catou materiais recicláveis, ela já vendeu picolé na praia. E eu, quando criança, passei por tudo isso junto com ela, porque ela era super famosa de arrastar as crianças dela, que era eu e a minha irmã Karen, na rua, catando materiais recicláveis. Mas eu acho que o maior estalo
que veio assim, é a hora de você saber o que você vai fazer, foi quando eu me vi já estudando design. Eu fiz faculdade de design e... Eu também. Meu Deus, todo mundo. Da igreja, pessoal da igreja do design. Eu fiz design na Gente, Federal de igreja Belém. design. Nenhum dos três deu certo, nem na igreja, nem na mensagem. Então, isso não deu certo na igreja, também não deu certo no design. Quando eu cheguei no 4º semestre, eu já tinha passado por todo o período do curso. Eu sempre fui uma adolescente que quis trabalhar, então aos 14 anos eu fui procurar trabalho e etc. Quando eu cheguei, eu passei por todas as profissões de design, né? Design de moda, design de interiores e etc. Só que eu não me via de forma nenhuma em nenhum deles. E todo mundo falava, né? Nossa, você canta tanto e tal, e o que você vai fazer fazendo design? Foi aí quando eu descobri, amor, não era isso. Tipo, que me fazia feliz. Eu pensei o quanto eu seria feliz. Pra mim, eu não mudaria a vida de outras pessoas, assim como minha mãe mudou a minha e muda a vida de outras pessoas, porque hoje ela é sócio-educadora, ela trabalha com ressocialização de menores infratores, trabalha retirando os menores infratores da rua e cuidando deles e levando eles para a sociedade novamente. Então, eu sou parte de uma história dela, que construí uma história junto com ela e amo fazer outras pessoas também e fazer parte também da história dessas outras pessoas. Pra mim é muito mais feliz, eu fico muito feliz de usar a minha vida como espelho, levando a igreja lá, né, tá atrás, porque também tem isso, né, a gente quando tava na igreja falava sempre isso, né, que nós somos espelho para outras pessoas. Eu sempre tive isso muito comigo, então independente de estar dentro ou fora da igreja, essa é a minha missão, assim, real. Fazer outras pessoas também chegarem longe, né? A minha vida é uma vida de superação, a vida da minha mãe é uma vida de superação, com certeza de vocês também é uma vida de superação. A gente tem que fazer outras pessoas superarem também a vida delas. Eu não desisti, tô aqui. Você é louco, sobe o logo do TEDx. Não, olha, sério, eu tô chocada. Discursão Não, eu não sabia do global. design, sério.